Sejam bem-vindos a mais um programa, O Estado do País, em que temos hoje como convidado Rui Sá. Rui Sá foi membro da Câmara Municipal do Porto, como vereador eleito pela CDU. Foi deputado também pela CDU e é um elemento muito importante na vida política portuguesa e, particularmente, no Partido Comunista do Porto. Seja bem-vindo à Rádio Transforma, Rui Sá. Muito prazer em tê-lo connosco. Muito obrigado. Prazer é meu. Começamos por falar, afinal de contas estamos no Porto e eu gostaria de começar a falar do Porto, da sua experiência na Câmara do Porto e dos problemas que deviam ser resolvidos e estão por resolver. Em primeiro lugar, um problema muito importante que todos sentimos, que é o problema da habitação. O problema da habitação ainda tem graves situações de insuficiência e de especulação aqui no Porto. Qual foi o seu trabalho na Câmara do Porto para resolver este problema, ou procurar resolver este problema, nomeadamente o problema das ilhas, que é algo que é tradicional, já vem há dezenas de anos aqui no Porto. E o que é que está por fazer? Em primeiro lugar, muito obrigado por este convite. De facto, a habitação, e é dramático, que é o principal problema da cidade há décadas. E, portanto, alguns problemas foram sendo resolvidos, deixámos de ter a quantidade de barracas que tínhamos no final do século passado e conseguiu-se dar habitação às pessoas que viviam nas barracas. Foram-se resolvendo muitos problemas de insalubridades, mas a verdade é que todos os anos nós temos 1000 famílias que estão em lista de espera para a atribuição de um fogo de habitação municipal. Sendo que a Câmara, por ano, cerca de 300 casas entrega, o que significa que todos os anos entram mais de 300 famílias para essa lista de espera e, portanto, estamos com uma situação extremamente grave e que necessita da construção de mais habitação de renda apoiada. A renda apoiada é, no fundo, as pessoas pagam a renda de acordo com o valor do rendimento da família, do agregado familiar e com uma determinada taxa de esforço. E que no Porto são fundamentalmente geridas pela Câmara, embora também haja habitações de renda apoiada geridas pelo IRU, e há vários bairros na cidade do Porto geridos pelo IRU. Isto tem-se vindo a agravar por força de outras políticas que dificultam o acesso à habitação. Nós temos visto a Lei Cristas na área dos despejos, ou que nós chamamos a Lei dos Despejos, que tem possibilitado o despejo de muitas famílias, nomeadamente as famílias carenciadas. Portanto, os contratos podem não ser renovados automaticamente e normalmente os senhorios aumentam muito significativamente o valor das rendas e há famílias que deixam de poder pagar e passam a estar numa situação de carência habitacional. Temos o problema do preço das habitações com toda a especulação e com uma política económica para a cidade que, apostando numa monocultura do turismo, fundamentalmente fez com que muitas habitações que eram para habitação de famílias passaram a ser no mercado do alojamento local e isso levou a um encarecimento brutal das rendas, porque hoje qualquer proprietário sabe que terá um maior rendimento no alojamento local do que arrendando essa casa e retirando também casas do mercado da venda. E, portanto, estamos com uma situação que é extremamente grave e que corresponde, esta situação, àquilo que é a política neoliberal desta Câmara. Eu não me esqueço que um deputado da Iniciativa Liberal na Assembleia da República, curiosamente eleito pelo Distrito do Porto, mas decidiu na Assembleia da República falar sobre Lisboa, que dizia que as famílias pobres não têm direito a viver nas avenidas novas e que devem ir viver para a periferia, porque nem toda a gente tem o direito a viver no centro das cidades, porque o centro das cidades é para pessoas com posses económicas. A Câmara do Porto faz exatamente a mesma coisa. Ou seja, considera que não é necessária mais habitação de renda apoiada e considera que aqueles que têm menos posses económicas têm que ir viver para a periferia do Porto e hoje o que nós sentimos
é cada vez uma periferia mais periférica, já deixou de ser Gondomar, Valongo, Maia, Matosinhos ou Vila Nova de Gaia, passou a ser Passos Ferreira, Paredes, Santo Tirso, etc., que é onde ainda conseguem ter casas com uma renda que consigam pagar face aos seus baixos rendimentos, mas que isto depois também agrava o problema todo desta mobilidade infernal, porque todo este vai e vem, digamos, casa-trabalho, trabalho-casa, obriga as pessoas a fazerem maiores deslocações, perdendo qualidade de vida e agravando muito os problemas de trânsito. Portanto, a habitação, e para mim, que ando nesta vida autárquica há alguns anos, o meu drama, e acho que é o drama da cidade, é ver tantos anos passados, resolvemos muitos problemas, mas a habitação continua a ser o principal problema da cidade. E a habitação, como referiu agora de certo modo, refere-se com a mobilidade dos transportes. Que é outra, porque uma pessoa podia viver nos arredores do Porto, sei lá, na Agrela, por exemplo, e se tivesse bons transportes, podia perfeitamente trabalhar no Porto. Isso noutros países maiores sucede. Sim. Mas o problema da mobilidade é um problema grave aqui no Porto e ainda está por resolver, ou agora estas medidas que foram tomadas vão resolver alguma coisa? Não, eu acho que ajudam a diminuir, mas nós tivemos aqui um erro crasso, que foi, nós lançamos a rede de metro ligeiro na cidade, na zona do Porto, e depois chegou ali uma altura que se parou completamente. Portanto, a partir da crise de 2008, nós tivemos mais de uma dezena de anos sem fazer nada ao nível do metro. E os projetos que estavam até contratualizados com os municípios para poderem avançar. Não avançaram. A empresa Metro do Porto perdeu muito do know-how que tinha adquirido durante a primeira fase de construção do metro. Houve muitos engenheiros com larguíssima experiência na construção do metro que foram trabalhar para projetos do metro na Arábia Saudita, noutros países, digamos, porque a sua experiência era muito valiosa. Eu conheço alguns que foram para a Argélia. Sim, para vários países, não é? Aproveitando essa experiência, e aqui no Porto paramos completamente todo o processo. E depois, quando se decide retomar, nem sequer havia projetos, ou os projetos já estavam desatualizados. E, portanto, perdemos aqui muito tempo nesta matéria, e não posso deixar de o referir, que quando comparado com Lisboa, Lisboa não teve a mesma paralisação que o Porto teve, e que, efetivamente, eu acho que foi um erro crasso que nós tivemos. Há agora alguns projetos de novas linhas, algumas estão em construção, sabemos dos problemas da linha Rosa aqui no Porto, dos atrasos que estão a ser registados, vai avançar a linha Rubi, temos o projeto do Metrobus na Avenida da Boa Vista, mas eu não posso deixar de referir que estamos a tomar decisões completamente erradas. Esse projeto do Metrobus, que nós já falámos aqui e deixa-nos muitas dúvidas do projeto da Metrobus. Repare, afinal de contas, toda aquela zona marginal ao mar e até ao rio fica sem bus. Não, é um pouco incompreensível que vá para a universidade, que se dirija para a Universidade Católica numa zona que é usada essencialmente pelos estudantes da Universidade Católica e se calhar... Sim, o erro completo, houve um acordo que o Governo fez, na altura o Ministro Matos Fernandes, com os autarcas da região, porque cada autarca queria naturalmente como prioritário o projeto para o seu município, que eu acho que é natural que assim aconteça, mas para haver racionalidade fizeram-se estudos de procura. E o acordo foi feito, nós vamos fazer uns estudos de procura, como uma entidade independente que faz, e esses estudos de procura vão determinar quais são as linhas mais interessantes do ponto de vista do serviço aos utentes. E essa linha, esse estudo, para além da linha para a nova linha para Gaia, dizia que um dos projetos era o Metrobus do Campo Alegre. E o Metrobus do Campo Alegre ligava a Praça da República até à Praça do Império, onde efetivamente existe a Universidade Católica. Mas entre estes dois percursos, nós temos toda a zona de escritórios e serviços do Campo Alegre, do nó do Campo Alegre, chamemos-lhe assim. Temos o Polo 3 da Universidade do Porto, a Faculdade de Letras, a Faculdade de Ciências, e teríamos depois toda a maior concentração de bairros municipais da cidade do Porto em Lordelo. Portanto, as pasteleiras novas, velhas, toda essa zona. Portanto, era uma grande procura de facto e de pessoas que têm necessidade de utilização do transporte público.
A pretexto de dificuldades técnicas de inserção de um metrobus na rua Diogo Botelho, né, decidiram que não avançaria ali o metro e inventaram uma solução que, na nossa opinião, é completamente errada, que é a Avenida da Boa Vista e depois a Marechal Gomes da Costa. Ou seja, a Marechal Gomes da Costa, primeiro, é uma rua que não tem procura para o metro. Claro. No fundamental não tem. Quem vive... É uma zona de vivendas muito rica que utiliza o automóvel. Alguém me dizia no metro que uma zona em que haja mais do que um carro por habitação é uma zona que não usa transporte público. E a Marechal Gomes da Costa tem mais de 2 carros por habitação. E depois com outra agravante, é que na Marechal Gomes da Costa nem sequer vai haver metrobus, porque não há o metrobus, por definição, tem um caminho dedicado. Tem linhas dedicadas que não interferem. Na Marechal Gomes da Costa nem sequer vai haver corredor bus. Ou seja, o metrobus na Marechal Gomes da Costa vai andar a circular juntamente com os automóveis. E, portanto, deixou de ser entre a Avenida da Boa Vista e a Praça Cidade, a Praça do Império, deixou de haver metrobus. Irá lá o autocarro, mas deixa de ter esse tipo de situações. E como esta solução pouparam dinheiro, dizem eles, embora agora estão a dizer que os custos estão a ser mais agravados, decidiram levar o metro até à rotunda da Anémona em Matosinhos, portanto, descer a Avenida da Boa Vista toda. Os estudos que tinham sido feitos diziam que a partir da Fonte da Moura não havia justificação para o metro porque não serve muita gente. E o que teria mais lógica era subir a Antunes Guimarães, na zona da Fonte da Moura, para ir servir a zona industrial e servir também um conjunto de bairros de Ramalde que existem lá em cima. Extremamente povoados. Muito povoados. O bairro das Campinas é dos maiores bairros da cidade e que está ali nas proximidades de Pereirona, naquela zona. Que teria muito mais lógica. Mas aquilo que eu infelizmente vejo há verbas do PRR e então gaste-se. E não estamos a ter as linhas que são mais adequadas. Infelizmente, quando a CDU levantou este problema logo à cabeça na Assembleia Municipal, lá estão os comunistas, lá estão vocês, são contra o progresso, são contra o metrobus. Hoje até já vejo cartazes da Iniciativa Liberal a dizer que a linha de metrobus que é uma coisa que não tem jeito nenhum, mas a verdade é que a Câmara aceitou isto sem reclamar e portanto, retomando, nós não temos, de facto, uma linha de transportes metropolitana. Não temos. Temos ainda situações vergonhosas. Por exemplo, quem vem de Guimarães, que é a 50 e tal quilómetros do Porto, de comboio para o Porto, a viagem demora quase 1 hora. Não é possível uma pessoa fazer isto. Nós agora com a linha Unir, um autocarro que vinha de Braga pela autoestrada até ao Porto, deixou de fazer parte, digamos, desta linha. E há muita gente, porque hoje, e como dizem bem, há muita gente de Braga que trabalha no Porto, vice-versa haverá menos, há muita gente de Guimarães que trabalha no Porto e, portanto, precisamos de meios de transporte que sejam expedidos e continuam a não existir. E, portanto, quem é obrigado a ir morar para a periferia muito periférica, a Grelas, digamos assim, não tem depois, de facto, um meio de transporte que permita fazer com alguma brevidade e conforto a viagem e, portanto, fica duplamente penalizado. Tem que ir viver para fora, muito fora, e depois, no dia-a-dia, tem a sua vida infernizada. No fundo, está-se a gastar dinheiro em coisas absolutamente secundárias e o que é essencial continua por resolver. Sim. Esperamos, é uma boa reflexão. Passamos agora para o país. Estamos num momento de grande, de certo modo, turbulência até no nosso país, que vai desde os ministros ao primeiro-ministro ao Presidente da República agora. Agora, aquilo que é um pouco estranho é que quem parece que está a beneficiar de tudo isto é essencialmente o Chega, porque a esquerda, a CDU, o Partido Comunista e o próprio Bloco de Esquerda não estão a beneficiar, bem pelo contrário. Porquê é que isto sucede? Porquê é que o Chega se aproveita tanto, está a beneficiar tanto, as sondagens dizem isso, está a beneficiar tanto desta crise política? Eu acho que há várias razões. Há uma razão que é os populistas, como o nome indica, têm mais facilidade de afirmação, nomeadamente quando temos alguma despolitização de parte significativa do eleitorado. E eu acho que o Chega, nessa matéria, tem sido exemplar, não que seja um bom exemplo, mas tem tido a capacidade de cavalgar descontentamento
e, através de um discurso populista, conseguir convencer pessoas a, digamos, votarem no Chega, ou vamos ver se vão votar, mas à partida a apoiarem o Chega. E isso é um fenómeno que acontece em vários países do mundo, que são os populistas têm um discurso mais fácil, eu diria mais primário e, portanto, com mais capacidade de penetrar em alguns setores do eleitorado, não querendo isso dizer que as pessoas que votem no Chega professem aquilo que, objetivamente, é a ideologia do Chega, mas que, nas suas palavras, não é facilmente perceptível das verdadeiras intenções que tem. Uma segunda questão é, objetivamente, o Chega tem sido levado ao colo pela comunicação social. Ou seja, nós quando vemos quaisquer os indicadores da Mark Test de quem são as pessoas que mais aparecem nas televisões, André Ventura surge sempre destacado nos lugares da frente, e isso, quer queiramos, quer não, o Partido Socialista também considerou, e acho que alguns atos do Partido Socialista que, parecendo que são contra o Chega, ajudam a beneficiar o Chega, nomeadamente na Assembleia da República, porque o Partido Socialista considera que o Chega, tendo força, através dos vasos comunicantes na direita, isso enfraquecerá o PSD, e nunca esqueçamos que André Ventura era um dirigente do PSD e cabeça de lista do PSD em Louros. Concorreu, mas depois deixou de concorrer. Exatamente. Aquela atrapalhada toda por causa dos ciganos, que ele dizia que os ciganos eram o grande problema de Portugal. Sim, pronto, lá está, é um discurso populista. Há muitas pessoas que consideram isso sem terem uma consciência verdadeira de que esse não é o problema. Eu lembro que, quando eu era vereador e atendia munícipes na Câmara Municipal, que havia pessoas que me diziam: aqueles do rendimento mínimo vão tomar depois o pequeno almoço, aquele mito urbano, vão comer croissants ao café. Eu costumava lhe dizer: olha, não se preocupem com os do rendimento mínimo. Exatamente, ao contrário do que dizia a rainha. Eu dizia: olha, não se preocupem com o rendimento mínimo, porque isso que representa para a despesa do Estado, quando comparado com o dinheiro que estamos a meter nos bancos, não é nada. E, portanto, preocupem-se com o dinheiro que vai para os bancos. Esse sim é que nos deve preocupar do ponto de vista, digamos, do nosso país. Mas também acho, e tenho que o dizer, que houve uma altura, nomeadamente quando havia o governo, aquela solução do governo do Partido Socialista, com o apoio parlamentar do Bloco de Esquerda e da CDU, que se perdeu alguma capacidade reivindicativa à esquerda, face a algumas medidas do governo do Partido Socialista, e que isso foi aproveitado pela direita. E, na minha opinião, na minha análise, é uma análise muito pessoal, eu acho que a esquerda, pelo facto de considerar que aquela solução governativa era fundamental, e eu estou de acordo com isso, para pormos fim àquilo tudo que vinha da Troika e do governo PSD-CDS, que houve uma subalternização da luta e da importância da luta e da rua, e que isso foi aproveitado pela direita. Mas não haverá aí também uma falta de capacidade de comunicação por parte da esquerda, quer da CDU, do Partido Comunista em particular, e do Bloco de Esquerda, porque, afinal de contas, também se conquistou muito nesse período. E essas conquistas que foram, no fundo, pressionadas pela esquerda, pela CDU e pelo Bloco de Esquerda, essas conquistas não foram transmitidas à população. A população não ficou ciente daquilo que se conquistou com a mudança de... Não posso estar mais de acordo. Eu queria lhe dizer que eu, dentro do meu partido, coloquei isso várias vezes, que é... Não tivemos, ou seja, parecemos o aluno bem comportado, não é? Portanto, ou seja, nós, porque achamos que esta solução é uma solução fundamental, repito, para pôr fim àquela desgraça que vinha da Troika e da política do governo PSD-CDS, e tivemos o receio de efetivamente valorizarmos tudo aquilo que estávamos a conseguir. Os feriados tinham sido retirados e que passaram a ser alcançados, o fim, digamos, dos cortes nas reformas e a reposição de salários, a reposição de IVA mais baixo do ponto de vista de alguns valores, uma série de coisas que objetivamente foram
impostas pelos partidos à esquerda. Aliás, veja-se que o Partido Socialista, quando passou a ter maioria absoluta, passou a menosprezar uma série de coisas que antes não defendia, mas que lhe eram impostas por força da situação política que se estava a viver, e acho que, em particular a CDU, e digo em particular a CDU, que não teve, nessa altura, a capacidade de fazer chegar às pessoas a importância do seu papel para um conjunto de conquistas que as pessoas ficaram... Por exemplo, dou-lhe o exemplo do PARTO, o programa para a redução das tarifas dos transportes, que representou uma vantagem de dezenas de euros por mês no passe que as pessoas pagavam. Isso foi, efetivamente, imposto pela esquerda, e em particular pela CDU, ao governo do Partido Socialista. E não tivemos essa capacidade. E depois, com a comunicação, também há aqui uma coisa que nós não podemos pensar, que o problema de comunicação é só nosso, embora o tenhamos. Há, objetivamente, uma barragem, porque os meios de comunicação, no fundamental, são dominados pela classe... Claro, mas até há uma coisa curiosa, é que eu vejo nos canais públicos, nomeadamente na RTP1 e na RTP3, eu vejo um indivíduo lá, sistematicamente, que pertence à concorrência, que é o José Manuel Fernandes, e ninguém diz nada. O José Manuel Fernandes, que pertence ao Observador, que é do Grupo Observador, que é concorrente do Serviço Público de Rádio e de Televisão, está lá permanentemente. E ninguém diz nada. Mas o que é que haverá aí entre as televisões e o Observador para que esteja lá permanentemente um indivíduo daquele género? Isto é, que a televisão pública e a rádio pública estejam a promover um dirigente, um líder da concorrência. Mas eu acho que pode ser não apenas esse caso concreto que refere, mas se nós virmos a quantidade de comentadores que existem nos canais de televisão, seja privados ou seja públicos, e as forças políticas a que pertencem, nitidamente há forças políticas que são discriminadas, e se há força política que é discriminada em particular, é o Partido Comunista, que não tem... Mas independentemente disso, o caso do José Manuel Fernandes é um caso paradigmático porque os outros não dirigem um outro órgão de comunicação social concorrente. E o José Manuel Fernandes está lá a dirigir um órgão de comunicação social concorrente com a rádio e a televisão públicas, mas ele está lá a ser promovido para a televisão pública. Porque os interesses que José Manuel Fernandes defenderá não serão muito diferentes dos interesses que os proprietários desses órgãos de comunicação, no caso do Estado não deveria ser assim, também defendem. Mas, por exemplo, há linhas ideológicas que nitidamente se sobrepõem. Essa falta de transparência na comunicação social, o Partido Comunista, nomeadamente, não tem feito chegar às instituições competentes os seus protestos por isso. Tem feito, mas... Infelizmente, o impacto que tem não é o maior. Por exemplo, o Presidente da República, que fala sobre tudo e um par de botas, como se costuma dizer, e como garante do regime democrático, deveria ver que, efetivamente, do ponto de vista da falta de imparcialidade dos órgãos de comunicação social, que é gritante e que, portanto, que deveria atuar relativamente a essa matéria, e não atua. Quanto mais não seja, devia ter uma palavra sobre o assunto e dizer não é aceitável que haja partidos reguladora mas que tem por função regular a independência. E os estatutos dizem que deve ser independente. E então equilibrar a informação de acordo com a importância do espectro político nacional. A entidade reguladora da comunicação social deveria ter esse papel, mas infelizmente em Portugal os estatutos regulatórios, não é só na comunicação social, em várias áreas, a independência deixa muito a desejar. Mas eu também não podia deixar de fazer um reparo relativamente à forma como o Partido Comunista está a preparar as próximas eleições. Eu ouvi o líder do Partido Comunista dizer que iriam essencialmente centrar a sua atuação nas ruas, em manifestações. E os meios de comunicação social, as redes sociais, que são cada vez mais ganham eleições, cada vez mais são essenciais para a informação e para a formação do pensamento das pessoas. A direita, o Chega, nomeadamente, está presente nas redes sociais de uma maneira avassaladora. Então,
numas eleições tão importantes, o Partido Comunista esquece das redes sociais e vai para a rua. Eu não diria esquecer. E vai para a rua. Eu acho que há aqui vários patamares. Eu estou de acordo que, objetivamente, o Partido Comunista, em particular, não tem tido a utilização dos novos mecanismos de comunicação, vou-lhe chamar assim, as redes sociais, a possibilidade que há de canais independentes, quer seja na rádio, quer seja também ao nível da televisão, não temos tido essa capacidade. Nós fizemos um encontro agora no passado, dia 25 de novembro, um encontro nacional sobre comunicação, em que foram refletidas essas debilidades e creio que foram planeadas medidas com o objetivo de melhorar essa nossa intervenção, porque é efetivamente fundamental, embora eu também lhe diga que as redes sociais são necessárias, mas quanto mais as vejo, mais entristecido fico com, digamos, a pobreza franciscana do debate que se faz, claro, e da forma como se faz a opinião. Presente, claro, a pobreza sim, franciscana vai dominar. Certo, é evidente. Sobre isso não tenhamos dúvidas. Não tenhamos dúvida. Quem tem pruridos sobre a pobreza franciscana certo, está estou completamente de acordo. A ser dominado pela pobreza franciscana. Sem dúvidas nenhumas. Não é? Portanto, nós temos que fazer esse aproveitamento. Agora, há uma coisa que não se pode substituir, e para um partido que quer ser comunista, que é o contacto direto, olhos nos olhos com as pessoas. E, portanto, que é muito importante, porque esse é aquele que depende mais de nós, é aquele que nós conseguimos fazer. Porque também sabemos que as redes sociais, como é possível manipular as mesmas, e sabemos depois na comunicação social como é possível discriminar algumas forças. E, portanto, esse contacto direto com as pessoas, para as pessoas sentirem que os elementos do Partido Comunista não estão com elas apenas nos períodos eleitorais e recordarem aquilo que nós fizemos ao longo de todo este tempo, é muito importante. E eu próprio lembro que, quando era cabeça de lista aqui nas campanhas autárquicas, que era no contacto com as pessoas que era mais fácil comunicar com elas. Agora, dir-me-á, e é verdade, ou seja, eu faço um contacto, vou fazer uma visita a um bairro, falo com 50 pessoas, se eu falo na televisão, estou a falar para milhares de pessoas com um esforço muito menor. Ou no Facebook, ou nas redes sociais, onde for. No Instagram, ou noutras redes sociais. É verdade. Não é? Portanto, temos que saber aproveitar, mas este contacto, porque também não podemos, digamos, perder aquilo que é o ADN do contacto com as populações e com as pessoas. E também porque é através desse contacto que nós bebemos muito daquilo que é o sentido das pessoas, e a partir desse sentido das pessoas fazemos propostas e procuramos arranjar soluções para esses problemas. Mas, dizendo isso, não podemos menosprezar, estou completamente de acordo, uma intervenção nestes novos canais de comunicação que têm um impacto muito grande. Outra questão importante que nós verificamos, não só em Portugal, mas de um modo geral, é a incapacidade da esquerda se unir. É que muita gente pergunta-se porque é que o Partido Comunista, portanto a CDU, não se une eleitoralmente ao Bloco de Esquerda para concorrer. Porque a direita, de um modo geral, acaba sempre por estar mais ou menos unida. Mas a esquerda não. Porquê é que não há uma unidade na esquerda para potenciar em deputados os votos? Eu acho que qualquer união tem que ser em torno de propostas e tem que haver um plano conjunto e, portanto, não deve ser apenas pela mera aritmética eleitoral que vamos conseguir eleger mais uns deputados e vamos juntar-nos para isso, e a direita tem muito à vontade juntar-se pela aritmética e depois governam as coisas, apesar de algumas divergências que possam ter de forma, mas no essencial estão de acordo. Não é? Portanto, essa para mim é a questão fundamental, e temos aqui um problema no nosso país, é que infelizmente o Partido Socialista, muitas das propostas depois políticas que defende dificultam, porque não podemos dizer que sejam de esquerda. Historicamente, eu acho que há situações que poderá haver digamos... Mas quem olha para os programas do Partido Comunista, portanto da CDU e do Bloco de Esquerda, não vê assim muitas diferenças. Não. E muita gente não percebe porque é que, mantendo as suas diferenças, obviamente, mas não se unem no momento das eleições. Sabe,
Eu acho que não deve haver tabu sobre isso. Na minha opinião, devemos estar abertos a analisar a situação e, em cada caso concreto, podermos fazê-lo. Eu recordo que houve umas eleições que a UDP integrou as listas da CDU e, portanto, e recordo-me aqui no Porto, em particular, e quando se mediu depois eleitoralmente, pareceu que não foi vantajoso. Ou seja, que a UDP perdeu um bocado da sua voz no meio da coligação e que era uma voz importante, não discuto isso, e que, do ponto de vista eleitoral, também não houve um reforço que se esperaria através dessa convergência. E deixe-me dizer uma coisa que às vezes dizem, os tipos do PC são muito sectários e, portanto, só querem aquilo que dominam. E eu, quando olho para trás, vejo assim, o Partido Comunista não teve problema nenhum de, quando o Mário Soares passou à segunda volta com Freitas do Amaral, de voltar atrás e dizer, não, nós temos que votar em Mário Soares, e que sabíamos que Mário Soares não era propriamente, digamos, um amigo do Partido Comunista, e votaram, em 1986, votamos em Mário Soares para ele ganhar a Freitas do Amaral. Vejam-se nas eleições presidenciais, todas, a partir daí, o Partido Comunista teve sempre a disponibilidade para apoiar candidatos do Partido Socialista, apoiados pelo Partido Socialista. Infelizmente vemos é que o Partido Socialista se dividiu. Da República. Na presidência da República. Isso é um problema com o Partido Socialista, mas o problema também se põe com o Bloco de Esquerda. Certo. E não se põe hipótese de uma unidade eleitoral, pelo menos para as eleições. Eu acho que neste momento que isso não será possível, quer porque as direções do Bloco de Esquerda já decidiu ir sozinho e a direção do Partido Comunista decidiu ir no quadro da CDU. Portanto, eu acho que nestas eleições isso não será possível. Mas eu não ponho de lado a possibilidade disso vir a acontecer no futuro. Eu creio que o aparecimento do Bloco de Esquerda foi muito numa tentativa de conquistar dentro do eleitorado do Partido Comunista. E, portanto, houve aqui, de facto, uma disputa do mesmo eleitorado que ajudou a criar algumas clivagens. Eu acho que os processos também têm a sua história, não é? Mas a história vai-se ultrapassando também e, portanto, eu não ponho isso de lado e vejo, por exemplo, eu vejo aqui na Assembleia Municipal do Porto, onde estou agora em representação da CDU, que a CDU e o Bloco de Esquerda têm convergências em muitas posições relativamente a problemas da cidade e que dialogamos com todo à vontade, com o objetivo de tentar objetivos comuns, mas que infelizmente somos ambos muito minoritários. A CDU tem 3 eleitos, o Bloco de Esquerda 3, em 46, né? E portanto isso dificulta a nossa intervenção, mas fazemos ouvir a nossa voz. Agora, para terminarmos, eu gostava de fazer consigo uma reflexão sobre o papel do comunismo nas sociedades atuais. Parece que a ideia do comunismo tem sido completamente execrada e que, pelos resultados eleitorais a nível mundial, o Partido Comunista Francês, o grande Partido Comunista Francês, desapareceu, o grande Partido Comunista Italiano desapareceu, ou quase. A ideia de uma sociedade futura sem classes tem qualquer viabilidade? Eu acho que sei, mas eu sou um comunista e, portanto, acredito Sim, que tem. Mas queria que nos explicasse porquê. Porquê? É que, afinal de contas, as pessoas ainda estão prisioneiras de uma ideia, de um seguidismo, até acusavam o Partido Comunista de seguidista em relação à União Soviética e ao sistema de partido único e todo o sistema de governação da própria União Soviética que tinha muito a ver com o domínio de uma burocracia e não com o poder dos trabalhadores, ou quem diz dos trabalhadores, em determinada altura, já no tempo do Brezhnev, falou-se do Estado de todo o povo, não é? Veja,
Eu acreditar que a tendência da humanidade é para ir melhorando. Nós, se passamos do esclavagismo ao feudalismo, foi uma melhoria. O feudalismo ao capitalismo foi uma melhoria. Acredito também que será possível passarmos a um estado de desenvolvimento que seja mais vantajoso para a humanidade e que a humanidade vá compreendendo que o capitalismo não é a solução para os problemas. E, aliás, o que estamos a viver em todo o mundo mostra que não é essa a solução. Agora, uma coisa é desejarmos essa sociedade sem classes e outra coisa é como é que a conseguimos construir. E eu acho que o grande problema que tem acontecido, em períodos históricos muito curtos, são muitos anos, mas na vida da humanidade estamos a falar de um período muito, muito pequeno, na União Soviética conseguiu-se mostrar que era possível implementar um conjunto de medidas, efetivamente, para o bem das pessoas, uma aposta na educação para todos, na saúde para todos, preços gratuitos, numa atividade económica que era pujante durante vários períodos. E eu creio que se adulterou um bocado o processo. Mas processo depois, foi adulterado. uma atividade económica que estagnou. Exatamente. Estagnou completamente, o regime Sim. estagnou, meteu-se Com erros. em aventuras imperialistas, nomeadamente a aventura terrível do Afeganistão, não é? Embora a entrada, não o defendendo, mas a entrada no Afeganistão foi, quando o Afeganistão, um governo legitimamente eleito, foi, digamos, torpedeado por aqueles que agora dizem que são os inimigos do Ocidente, mas que foram fortemente apoiados e desenvolvidos pelo Ocidente. Mas a verdade é esta, ou seja, objetivamente, os países do leste europeu socialista entraram em processos de estagnação, em processos de erros, de subversão dos princípios do comunismo e tiveram o resultado, infelizmente dramático para toda a humanidade, que aconteceu no final da década de 80 do século passado. E por isso é que eu digo, uma coisa é como é que nós vamos construir essa tal sociedade e como é que nós conseguimos ir corrigindo erros e como é que, em particular, nós temos a capacidade de não nos deixarmos vencer por uma rotina burocrática e estarmos permanentemente a melhorar o sistema em prol das pessoas. E a inovar, que temos que o fazer, e adaptando-nos a todos os desenvolvimentos tecnológicos que vai havendo, a diferenças que vai havendo nas mentalidades das pessoas, etc, etc, porque as pessoas também evoluem de uma determinada maneira e é preciso ter respostas novas a cada momento histórico. Mas acha que é a luta de classes que vai, ou será a ciência que vai tornar inevitável uma sociedade sem classes? É a luta de classes? Eu acho que a luta de classes tem aqui um papel que é fundamental, porque na visão de um marxista, o domínio da própria ciência é pela classe possidente e não pela classe, digamos, que quer derrubar a classe possidente. Esse é o problema que nós temos. Eu colocaria a ciência naquilo que se chamava Marx a superestrutura, como é a comunicação social, como é o poder todo do Estado. A ciência tem, naturalmente, um papel fundamental, porque vai mudando as relações de produção, etc, etc, mas não tenhamos dúvida... Mas vai tornando dispensável a classe operária. Mas o problema é que nós hoje pode não ser a classe operária, mas a classe explorada deixou de ser só classe operária. E, portanto, hoje há muitas outras classes que são exploradas. E aí talvez houvesse um discurso, a necessidade de uma mudança de discurso do Partido Comunista. Porque, repara... O Partido Comunista é da classe operária e de todos os trabalhades. Portanto, tem essa nuance que antes era só da classe operária. Portanto, é uma adaptação aos novos tempos. Mas é que... Dentro de algum tempo, por exemplo, na Alta Europa, já não há os operários tradicionais, há indivíduos que manejam computadores. Sim. Não é? E alguns são mesmo Eu ainda substituídos só por grande parte, robôs. Numa fábrica de móveis, grande parte do trabalho é feito por indivíduos que estão a manejar computadores. Sim. Eu posso lhe dizer que eu fui visitar a fábrica da Renault Cassia, que agora não se chama Renault Cassia, é Orce Aveiro, e a quantidade de robôs que trabalham sozinhos, substituindo aquilo que eram tarefas humanas antes desempenhadas, é extremamente elevado. Mas não é, digamos... O conceito é da classe explorada, que antes era, num sistema capitalista inicial, havia a classe operária e a classe capitalista, e depois havia, digamos, o campesinato, também operários agrícolas, etc. Mas hoje não tenho dúvidas nenhumas que há muitos engenheiros que são explorados. Mas o Partido Comunista adaptou-se a essa realidade? Eu acho que tem procurado fazer essa adaptação, mantendo as suas raízes na classe operária, que ainda tem a sua força e a sua
a sua dinâmica, mas não esquecendo que há muitas mais outras classes profissionais, vou chamar assim, mas que são classes exploradas e que, portanto, devem fazer parte da grande aliança para derrubar, digamos, o capital. Estamos então a terminar. Muito obrigado, Rui Eu é que Sá. agradeço, Foi um prazer estar consigo e esperamos voltar a tê-lo aqui dentro de algum tempo. Será sempre um prazer. Muito obrigado.